A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre, aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema Lembrando aos irmãos que nós estaremos estudando, nesta oportunidade, a lição de número 4, e as 3 lições anteriores estão numa playlist aqui no nosso canal, chamada Ruth e Esther. E nós trazemos, irmãos, sempre aulas sucintas, aulas com todo o conteúdo da nossa revista, porém pautadas no nosso cotidiano, sempre com uma palavra que Deus nos dá para estarmos aplicando a nossa vida hoje. Porque a palavra do Senhor, ela tem essa característica, O Paulo vai dizer que tudo antes que foi falado, foi escrito para o nosso ensino. Então nós procuramos sempre trazer aplicações para a nossa aula de hoje. E esta lição de número 4, que nós estaremos estudando agora, ela tem como tema o encontro de Ruth com Boaz. E aqui já gostaria de dizer aos irmãos que em tudo Deus tem um propósito. E eu vou voltar a falar sobre isso durante a lição de hoje, que tem como texto áureo Ruth capítulo 2, no verso 12, que também é o versículo-chave deste livro de Ruth. Diz assim, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Este sob, ele está abaixo, ou seja, debaixo das asas do Senhor. Eu achei interessante, este contexto aqui, porque este termo galardoe, ele tem o sentido aqui do quê? Que Deus te coroe, que ele reconheça, que ele recompense tudo que você está fazendo. E no caso aqui, que seja cumprido o teu galardão, o galardão que Deus tinha ali para ela, no sentido do quê? De recompensas por serviços prestados. Então este vai ser o foco da nossa aula de hoje. Como Deus ali, ele abençoou tremendamente a vida de Ruth, E através de Ruth abençoa ali Noemi, e nós vamos ver o contexto todo da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como palavra-chave, como verdade prática para esta lição de hoje, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Aqui eu gostaria de estar trazendo aos irmãos 2 versículos bíblicos. Efésios capítulo de número 4, no verso 32, que diz assim: sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Benignos, irmãos, conforme aqui, generosos, favoráveis, ou seja, sempre pensando no bem-estar daquilo que nós já estudamos em lições anteriores, que é o amor altruísta, ou seja, o amor que não pensa em si próprio, e sim no outro. E também uma outra referência bíblica do próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 20, no verso 28, que diz assim, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse texto aqui, irmãos, muito forte, que nos diz respeito à aula que estaremos estudando agora. Nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje, que eu estarei elencando logo após a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Ruth capítulo 2, versículo 1 ao 4, e também do verso 11, 12 e o verso de número 14. Eu não estarei fazendo a leitura agora, porque nós vamos enfatizar vários desses versículos bíblicos durante a nossa aula de hoje. Também temos aqui então, para enfatizar os objetivos, trazer aos irmãos que, talvez por um equívoco, o autor da revista, ali a parte de execução da revista, ali de formatação da revista, trouxe 2 objetivos repetidos da lição anterior. Então aqui tomei a liberdade de estar criando 2 objetivos em cima dos tópicos que nós estaremos estudando. O primeiro eu elenquei como apresentar Boaz, o remidor. E o segundo objetivo, refletir sobre a atividade sobre a atitude, melhor dizendo, de Boaz. E o terceiro objetivo, sim, aí corretamente aqui na revista, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita
de Ruth. Então, só enfatizando aos irmãos, a revista trouxe 2 objetivos repetidos, né, da lição anterior, creio eu que foi ali um engano de digitação ou na hora de fazer a redação aqui da aula. Então eu criei esses 2 aqui e trouxe o terceiro, que a revista própria aqui, ela elencou. E está aí no slide para os irmãos estar conferindo. Nós temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje, irmãos, quero trazer que muitas vezes nós não compreendemos os caminhos que encontramos na nossa vida. Podemos não estar entendendo neste momento, mas sabemos o quê? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que eu vou voltar a citar aqui com os irmãos durante a aula, e também que nós temos que crer que a vontade do nosso Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita, ou seja, ela está numa ordem crescente, como o apóstolo Paulo, né, também vai nos trazer lá em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2. Então, nós temos aqui como parte de introdução para a nossa lição de hoje, trazendo também, né, que a palavra-chave da lição de hoje é encontro, temos como parte de introdução para a lição de hoje. Nesta lição, irmãos, nós estaremos aprendendo então sobre um novo personagem. Que personagem que entra em cena? Boaz, o parente remidor. Nós veremos como o nosso Deus é o Deus da providência, da recompensa aos que se doam a bons relacionamentos. E esse Deus da providência, nosso Jeová Jireh, que nós também traremos lá no terceiro tópico da nossa lição de hoje. Caminhando então para os 3 tópicos que estaremos estudando, cada tópico, como os irmãos sabem, cada tópico contém os seus subtópicos. O primeiro tópico ele tem como tema Boaz, o remidor. Primeiro subtópico, um homem próspero. Aqui, irmãos, eu gostaria de estar trazendo a leitura aos irmãos, lá na nossa leitura bíblica em classe, Ruth capítulo 2, no verso de número 1, que diz assim, ó: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Aí, o autor da revista, ele coloca aqui pra gente, ó, que esses termos aqui, valente e poderoso, referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Ou seja, Boaz tinha plantações de cevada, plantações de trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço, conforme podemos ler em Ruth capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 6, que diz assim, ó: Depois disse Boaz a seu moço, que estava sobre os segadores, ou seja, sobre os ceifadores, né, sobre aqueles que trabalhavam na ceifa ou na colheita do trigo ou de outros cereais. Ele pergunta assim, ó: de quem é esta moça? E aí o seu, vamos falar ali, encarregado, né, o seu app, o seu ali facilitador, como os irmãos queiram trazer aqui o contexto, diz assim, ó: E respondeu o moço, aquele que estava, né, no comando ali dos ceifadores ali, ó, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe, né? Então, neste contexto aqui ainda, podemos trazer aos irmãos aqui que Boaz ele reunia todas as qualificações e condições para cumprir um papel, né? Para cumprir o papel do remidor, ou seja, daquele que pode trazer, como nós vamos ver ali durante a aula de hoje, daquele que pode remir, daquele que pode ajudar, daquele que pode trazer ali uma esperança quando já a situação ali estava difícil e complicada. O segundo subtópico, ele vai trazer 2 termos aqui para a gente: Goel e Levir. Goel significa redentor e Levi, né? Levir vem dali da lei do levirato, que nós vamos estar trazendo agora. Então, ó, Goel, essas 2 expressões, essas 2 prescrições distintas contidas na lei de Moisés, a primeira, ó, a do resgatador, ou seja, do remidor, do resgatador, que nós já trouxemos aqui algumas características de Boaz. Previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e de restituir-lhe. Então ele comprava e devolvia ali para o seu parente. Isso lá em Levíticos capítulo 25, no verso 25, que diz assim, ó: Quando teu irmão
empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu remidor, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E aí, a respeito já da lei do levirato, previa que o irmão do cunhado, né, o levir, ele se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, conforme Deuteronômio capítulo 25, no verso de número 5, que diz assim, ó: quando irmãos morrerem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Então isso era ali dois itens, né? Dois itens da lei que Deus havia dado ali a Moisés. Ainda podemos, né, trazer aqui neste contexto, ó, que no caso de Boaz havia um remidor mais chegado que ele, conforme Ruth capítulo 3, no verso de número 12. Então houve toda uma conversa ali, todo um diálogo. Os irmãos podem estar lendo o livro todo de Ruth, para que se tivesse Boaz como o remidor próximo. Havia um antes, mas no contexto da história ali, né, ele acabou ali abrindo mão, então Boaz assumiu esta responsabilidade. O terceiro subtópico nós estaremos estudando sobre temor e respeito. Duas palavras, irmãos, que cabem em qualquer relacionamento. Aqui é bem verdade que nós estaremos estudando a respeito, né, do temor de Boaz para com Deus e do respeito dele para com os seus ali empregados e dos seus empregados para com ele também. O autor da revista pontua aqui, ó: patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Vamos então ao contexto aqui para entender. Vamos ler lá Ruth capítulo 2, no verso 4, disse aos irmãos, né, que nós não estaríamos fazendo leitura a leitura bíblica oficial da classe aqui, porque estaríamos os versículos aqui aos irmãos. O verso 4 diz assim, ó: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Mais para frente nós vamos ver que isso aqui caracteriza o temor de Boaz para com Deus. Por quê? Porque olha a saudação dele: o Senhor seja convosco. E os funcionários dele também temiam a Deus. Por quê? Porque eles respondem da mesma maneira, enfatizando o nosso Deus Todo-Poderoso, ó: o Senhor te abençoe. Então, este item aqui, né, este subtópico, ele está trazendo exatamente isso. Ainda, irmãos, no mundo corporativo, nós temos uma palavra, abreviação, na verdade, de uma palavra que nós chamamos de chave, que significa o quê? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Então, lá, a palavra do Senhor aqui, ó, neste contexto aqui, ela nos traz a explicação, né, de como deve ser o relacionamento, tanto de patrão como com funcionário, quanto, né, do empregado ali, do funcionário, do colaborador, com o seu patrão. E também, irmãos, a gente pode aplicar isso aqui na nossa hierarquia, né, dentro da igreja também, com as nossas lideranças. Por quê? Porque em tudo tem-se uma hierarquia, onde devemos ter sempre temor a Deus, né, saber e crer e entender que se estamos ocupando algum cargo, se estamos ocupando algo na igreja, fazendo a obra, Deus nos colocou ali e Deus usou o pastor, Deus usou um líder para estar nos direcionando a esse tipo de trabalho. E aqueles que nós lideramos, né, bem como nós, como líderes, temos que ter este relacionamento de respeito, primeiro de temor a Deus e depois de respeito mútuo para com as pessoas. Então, o resumo deste tópico de número 1, ele traz assim, ó: Boaz era um homem próspero e respeitado por todos os que o cercavam. E aqui quero acrescentar também o que ele era um bom exemplo de caráter. Temos que ter um bom testemunho diante das pessoas. Caminhando aqui para o tópico de número 2, teremos como tema o carinho de Boaz para com Ruth. Aqui nós estaremos estudando
3 subtópicos. E aqui vamos trazer várias, né, aplicações para a nossa vida. Por quê? Porque estava ali se formando um casal. E olha a importância desse casal. Olha a genealogia deste casal. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo de número 13, no verso de número 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, irmãos, é neste contexto que estaremos estudando agora. A pureza não exclui, melhor dizendo, a ternura. Aqui, o autor da revista pontuou: logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente. Aqui, irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação aos irmãos a respeito, né, de sermos diferentes. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso de número 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Olha o verso 16, irmãos, para que possamos enfatizar aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, é recomendação, ordenança bíblica para a nossa vida, sermos diferentes. E Boaz, quando ela chegou ali no seu campo, e nós vamos ver que não foi por acaso, quando ela chegou ali, Boaz já falou: opa, tem uma moça diferente aqui. E aí, nós já lemos que ele pergunta ao seu moço ali, ao seu encarregado, e o encarregado ali, ele também faz o quê? Ele também dá um bom testemunho de Ruth ali naquela situação. Nós já lemos o verso 5 e o verso 6 ali do capítulo de número 2. Outro ponto que eu queria trazer aqui aos irmãos, ó, é que Boaz dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha, e deu liberdade para que ela continuasse catando aquelas espigas. Ou seja, Boaz ali, ele viu o esforço dela, ele viu o que Ruth estava fazendo, ele já tinha ali o testemunho, vou falar, o marketing ali do seu encarregado ali, e ele deu liberdade, como se estivesse dizendo assim: não, pode continuar. E às vezes, irmãos, a gente não acha que ninguém está observando o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está executando, mas sempre tem alguém observando. Mesmo se não for nesse plano terreno, o nosso Deus está vendo as obras de cada um de nós. E um terceiro ponto aqui, ó, está lá em Ruth, capítulo de número 2, no verso de número 9. E nesse versículo de número 9, Boaz, ele diz assim, ó: não dei ordem aos moços que não te toquem. Ou seja, Boaz aqui estava passando segurança para Ruth. Porque, pensa, uma pessoa estranha naquela terra, não fazia parte das criadas, como nós vamos ver daqui a pouco em um versículo aqui que separei aos irmãos, ela não fazia parte nem das criadas de Boaz. E aí ele passa para ela, primeiro, nota a diferença dela, né? Que Deus possa estar falando melhor ao seu coração neste momento, de sermos diferença. Ele dá liberdade para que ela trabalhe. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão sendo sufocadas dentro de relacionamentos, né? E aqui ainda, puxando só um ganchinho, e ele dá ainda segurança para que ela continuasse fazendo o quê? O seu trabalho. Aí nós vamos estar agora adentrando ao subtópico de número 2, onde o autor da revista ele colocou o tema aqui assim, ó: Deus estava agindo. Este verbo aqui está no gerúndio, ou seja, ele estava ali fazendo, né? Indo, estava ali agindo na vida dela, como ainda age na minha vida, na sua vida, está agindo o tempo todo. Também iremos trazer uma referência bíblica lá de Isaías, capítulo de número 64. Então aqui, olha o que esse subtópico vem trazendo para a gente, ó.
Boaz notou então a diferença, né, dessa moça. E aí, ó, essa moça, por que estava ali sendo notada a diferença dela? Porque lá em Ruth capítulo 2, no verso de número 7, ó, a Bíblia vai dizer, né, que ela estava ali, ó, disse ela, né, vamos ler o que a Bíblia diz, ó, disse-me ela, isso a Ruth dizendo ali a quem estava no comando ali, né, quem era o encarregado ali de Boaz, ó, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco de tempo que esteve sentado em casa. Ou seja, parou ali um pouquinho para descansar e daqui a pouco voltou ao trabalho de novo. Ela não chegou e saiu catando, não. Educadamente pediu para poder estar ali catando as espigas que caía. Então, o que nós podemos até entender aqui, ó, que Boaz ficou impressionado, né, com o gesto de humildade dela e reconheceu aquele gesto de humildade dela. E também havia uma motivação na conduta de Boaz, qual ele já conhecia a bela história de Ruth. Lá em Ruth capítulo 2, no verso de número 11, que está na nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó, e respondeu Boaz e disse, bem, se me contou quando fizeste o que fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Ou seja, ele já tinha ouvido falar da história dela, ou seja, ele já tinha ouvido falar do bom testemunho de Ruth. E aqui eu quero enfatizar, irmãos, que um bom testemunho nos abre muitas portas, só que a retórica também é verdadeira. A Bíblia, vamos trazer para a Bíblia diz que a boa fama de Jesus corria pelas aldeias. Então, se existe a boa fama, existe a fama ruim. Se um bom testemunho nos abre muitas portas, um mau testemunho também fecha muitas portas. Trabalho em uma escola e às vezes durante o decorrer do curso profissionalizante surgem vagas. E aí, vou trazer aqui aos irmãos, não é escolher, fazer acepção de pessoas, mas é o quê? Olhar a conduta, olhar o testemunho, estar ali avaliando. Porque como que a gente vai poder indicar, né, algum candidato se esse candidato ele não está tendo uma boa conduta disciplinar ali durante o curso? Então é nesse sentido aqui que estou trazendo aos irmãos. Esse bom testemunho de Ruth, né, tinha chegado até os ouvidos de Boaz, né, naquela situação ali. E o terceiro subtópico vai falar também do que? Da sensibilidade espiritual de Boaz. O tema deste terceiro subtópico, ó, sensível e espiritual, né? Vamos aqui entender, né, este subtópico aqui, ó. Diz assim, ó, Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Nós já falamos do versículo chave do livro de Ruth, que é capítulo 2, no verso de número 12, que foi até o nosso textual da aula de hoje, que a gente explicou lá no início da aula. Boaz, irmãos, ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Aqui eu quero trazer um texto aos irmãos, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no verso 34 e 35, que diz assim, ó, e abrindo Pedro, olha o discurso de Pedro ali no capítulo 10 de Atos, quando fala ali de Cornélio, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, frisa aí, ó, qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então aqui, ó, lá nós estamos estudando a história de Ruth aqui, e lá em Atos, né, no Novo Testamento, Pedro já vem com esse discurso aqui para o nosso aprendizado também. Então, para o nosso Deus não existe fronteira,
para o nosso Deus não existe barreiras étnicas. Ele está sempre, sempre pronto para estar abençoando a qualquer um que lhe agrade, e de qualquer nação, de qualquer povo, basta que o teme e que seja justo. Amém? Então, podemos concluir esse terceiro subtópico trazendo aos irmãos, suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Olha o que diz lá em Ruth, capítulo 2, no verso de número 13. Ela disse assim, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela nem era, como disse aos irmãos, ela nem era ainda criada, né, funcionária dele e tal, e ele já estava tratando ela desta maneira. Aqui Deus me deu uma palavra ao coração, irmãos. Como é bom nós ouvirmos uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo. Muitas vezes acontecem algumas situações na nossa vida que nós já vamos logo pensando pelo lado negativo. Por que eu? Né? Por que aconteceu isso comigo dessa vez? E aí alguém vem e fala pra gente, olha, enxerga a situação pelo outro lado. Né? A pessoa está te elogiando pelas suas qualidades, pelo que você vem fazendo. Então, você está nessa situação, ou veio para este horário de trabalho, que seja, por quê? Porque o seu patrão ali, a sua chefia, né, o moço que está cuidando ali da ceifa, ele viu o quê? Características em você. Então, irmãos, que a gente possa estar sempre levando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Por quê? Porque isso, irmãos, pode salvar, né, uma alma, né? E nesse contexto, o resumo deste tópico, ele diz assim, Boaz tratou Ruth com ternura, respeito, sensibilidade espiritual. Lembro também de um texto lá do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo de número 4, no verso de número 6, que não, se não me falha a memória, que diz que a nossa palavra tem que ser sempre, né, agradável, temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. Né? Então, neste contexto aqui, que Deus, né, o Espírito Santo do Senhor, possa falar, né, continuar falando ao vosso coração. Estaremos agora caminhando para o tópico de número 3, que tem como tema a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Aqui, irmãos, nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, a lei da semeadura. O segundo, os acasos, entre aspas, de Deus. Nós vamos enfatizar um pouquinho esse contexto aqui. E o terceiro subtópico, o resultado da colheita. O primeiro subtópico diz assim, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, entre aspas, apartados de Deus e não afetados por ele. E aí, irmãos, nesta cosmovisão, o que significa essa palavra cosmovisão? É uma maneira subjetiva de ver e de entender o mundo, né? Para que a gente possa aqui estar entendendo, né? Ela tem muito a ver com uma visão o quê? Dualista, ou seja, onde duas situações podem coexistir, duas posições ou realidades contrárias entre si. E esta tendência de ensinamento é sucintamente assim: Deus, ele criou o homem, mas ele deixou o homem a Deus dará. E a palavra do Senhor, ela nos diz totalmente contrária a isso. Chegou o momento da gente estar lendo aqui, junto com os irmãos, Isaías capítulo 64, no verso de número 4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, frisa aí, trabalha para aquele que nele espera. Então nós não estamos largados. O Criador não deixou a criatura ao léu. Não, ele interage, ele trabalha em nosso favor. Amém? Então, neste contexto, Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemos, que é o Deus dos Moabitas, e cuja adoração a esse Deus aí incluía até o quê? Sacrifício de criança. Então agora ela começava a experimentar a mão invisível do nosso Deus, o Jeová Jireh, que significa, né, Deus da provisão, agindo graciosamente em seu favor.
irmãos, o que a gente chama da lei da semeadura. E aqui a gente vê essa lei funcionando integralmente. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 6, no verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Parte B do versículo. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E agora Ruth está o quê? Ceifando, está colhendo o fruto do seu trabalho. Subtópico de número 2, nós vamos adentrar nesse contexto, porque já diz aqui, ó, os acasos, entre aspas, né, acasos de Deus. Por quê? Aspa, na língua portuguesa, ela traz uma conotação, né, de evidenciar algum texto, bem como também ela indica uma ironia contrária, né, de contradição a uma frase. Então, quando o autor da revista colocou aqui acasos, entre aspas, ele estava querendo dizer aqui, não foi por acaso que Ruth foi parar no campo de Boaz. Olha só, o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Ou seja, irmãos, não foi aparentemente que ela foi estar ali no campo, não foi por acaso que ela foi parar ali no campo de Boaz. Por quê? Porque tudo quanto Deus faz tem um propósito debaixo do céu e da terra. Ela estava ali, sim, sendo direcionada pelo Espírito Santo para ir até aquele campo. Já era a providência divina na vida de Ruth e de Noemi. Por quê? Romanos capítulo 8, no verso de número 28, nós já fizemos menção aqui, vamos ler o versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus tinha um propósito ali com aquelas duas mulheres. Assim como Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida que me ouve neste momento. Deus tem o controle de tudo e age em favor daqueles que o amam. E aí, irmãos, é interessante, né, a gente destacar aqui também que quando Ruth volta ali para falar com Noemi, quando ela voltou para casa ali do trabalho ali, Noemi, ela não escondeu, né, que nela nasceu o quê? Uma esperança, brotou uma esperança no coração daquela pobre viúva. E é interessante, irmãos, a gente destacar que uma atitude nossa, irmãos, uma atitude nossa pode gerar esperança na vida daquela pessoa que está passando, talvez ali, por um momento difícil, por um momento complicado. Então, não deixe, tendo a oportunidade de estar sempre procurando abençoar alguém. Olha a nossa verdade prática, ó. Servir uns aos outros de coração. A Bíblia diz que é assim, melhor é dar do que receber, né? Melhor é a gente abençoar do que ser abençoado. Mas entendo que uma hora, irmãos, a gente está abençoando, né? E também em algum momento da nossa vida nós estamos também precisando ser abençoados, né? Neste contexto aqui, né, de provisão material que nós estamos tratando aqui, ó, pode sim brotar uma esperança através de uma atitude sua na vida de alguém que está desesperançado, né? O terceiro subtópico, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, assim como foi o caso de Ruth. Ela estava trabalhando ali o dia todo e já levava alimento para sua sogra. Então aquilo ali já era o quê? Uma sobrevivência ali, né? A colheita ali garantia a sobrevivência, né, imediata delas duas ali. E também, irmãos, outros frutos das nossas ações, elas levam algum tempo para aparecer, né? Exemplo, você pode abençoar a vida de uma pessoa agora e lá na frente essa pessoa te encontrar e falar, olha, lembra de mim? Ou ao contrário, você ser abençoado por alguém e encontrar essa pessoa e falar, nossa, essa pessoa aqui, ó, quando eu mais precisei, ela estava do meu lado e me ajudou. E olha no caso da colheita futura, né, de Ruth ainda, no tempo oportuno, nós temos conhecimento ali, né, de 2 Samuel capítulo 7, no verso 16,
onde, né, o profeta fala ali, ó, teu reino será firmado para sempre. Ele estava se referindo ali no caso a Davi, ó, ele estava se referindo, né, a uma linhagem de Davi que reinaria para sempre. Que linhagem é essa? A linhagem de Davi, né, que chegou até Jesus Cristo. Por quê? Porque Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi, e da tribo ali, vamos falar, né, do leão da tribo de Judá, daquela tribo ali, né, o que nós entendemos ali? Que daquele reinado ali, quando o profeta fala lá em 2 Samuel, ele já estava se referindo a quem? A o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, algumas ações que ela fez ali, ela já colheu de imediato. E outras ações ela nem talvez imaginava, né, que entraria na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Salomão diz lá, né, em Eclesiastes capítulo 3, no versículo de número 1, que há um tempo para todas as coisas e para o propósito de Deus, né, sobre todas as coisas. Então, o resumo deste tópico de número 3, ele diz assim, ó, a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Caminhando, então, irmãos, para a nossa conclusão da aula de hoje, a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sua sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria, olha o que eu falei aos irmãos, ó, na genealogia do Redentor da humanidade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó. O Deus de Ruth é o nosso Deus e ele continua, né? Nós falamos sobre um verbo no gerúndio aqui, ó, Deus, né? Agindo, nós explicamos esse contexto, ó. E ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar no nosso Deus e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de nós podermos estar alcançando a sua misericórdia e o seu favor. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5 e a lição de número 5 dessa revista que estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2024, ela vai ter como tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.